Iniciando a gravação. Então, meus caros, vamos falar sobre petição inicial. A petição inicial é um dos assuntos mais importantes, do direito processual em geral, e aqui, na nossa matéria, direito processual civil, processo de conhecimento em particular. Tecnicamente, nós estamos então entrando no processo de conhecimento. Nossa matéria ela é dividida em duas grandes partes, dois grandes blocos, que é a parte geral, que são questões introdutórias que nós vimos, como princípios, competência, litisconsórcio, intervenção de terceiros, a questão do procedimento, e agora, nulidades, nós já vimos também, e agora vamos ver então, vamos adentrar no processo de conhecimento em específico, tá? Então, esta aula depois eu vou disponibilizar no YouTube, vai ficar na playlist chamada Processo de Conhecimento. Eu vou postar outras aulas também que eu estou gravando para complementar lá a parte geral, que ficou faltando, mas esta aqui então já seria o início do chamado Processo de Conhecimento. Então, qual que é a estrutura que nós temos? Eu vou compartilhar aqui uma página com vocês, para que vocês vislumbrem melhor. Bom, estão vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho, ficou muito grande. Bom, essa estruturação que eu pus aqui para vocês é a do procedimento comum. Então, isso que nós vamos estudar agora é o chamado procedimento comum, que é todo ele estruturado em fases. Eu estruturo ele em fases. Então nós vamos estudar três grandes fases, que é a fase postulatória, a fase organizatória e a fase probatória, tá? E depois a sentença. Este é conhecido como procedimento comum, porque nós temos os chamados procedimentos especiais. Então, que vocês vão ver lá no 8º período, que é um estudo específico de procedimentos que tem cognição limitada, como inventário, ações possessórias, ação de consignação e pagamento, Nós temos ações fora do Código de Processo, como juizados especiais, mandado de segurança. Então, nesses procedimentos que eu estou arrolando aí para vocês, eles têm uma limitação cognitiva. Neste que nós vamos estudar agora, que é o berço do processo de conhecimento, a cognição ela é plena. Ou seja, neste procedimento eu posso desenvolver qualquer tipo de tese, qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de discussão. E por isso que ele é chamado de procedimento comum. Então ele é estruturado então. O que nós temos aqui? Como vocês podem ver, nós temos então a petição inicial, que é quando começa o procedimento. Então ele começa com a petição inicial e termina com a sentença. Começa com um e termina com o outro. Ok? Então, a sentença vai ser o nosso fim da matéria, vai ser o nosso último tema, vai ser a sentença. Então, começando por hoje, o estudo da petição inicial. Só umas questões introdutórias, lá da teoria geral do processo. Vocês viram que a jurisdição ela é inerte. O Poder Judiciário ele é inerte e essa inércia ela é rompida por meio da propositura de uma ação. E esta ação ela é instrumentalizada por meio da petição inicial. Então, por meio da petição inicial que nós vamos iniciar o procedimento. E olha aqui os temas que nós vamos trabalhar. Petição inicial, a estrutura e principalmente a questão do pedido. Depois nós vamos passar pela análise da admissibilidade. E feita a admissibilidade, sendo positiva, nós vamos analisar a citação. Nós temos vários efeitos da citação, modalidade de citação. Então a aula de citação vai ser um pouco extensa. Tá? Depois, e a citação serve para quê? Para comunicar ao réu de que contra ele foi proposta uma ação. E convocar o réu e os terceiros, eventuais intervenções de terceiros, para integrar a relação jurídica processual. Pois bem, feita a citação, então nós vamos ver depois a aula de audiência. Esse procedimento que eu coloquei aqui para vocês é justamente para vocês verem o caminho que nós vamos percorrer, certo? E que audiência que é essa?
Porque nós temos vários tipos de audiência no curso do procedimento. Esta audiência é chamada de mediação e conciliação, para aqueles direitos que admitam autocomposição. Então nós vamos ter também uma aula só para falar sobre audiência de mediação e conciliação. Se obtiver o acordo, que é o que se espera, ok, perfeito, extingue-se o processo, um processo a menos. Agora, se não for possível obter, não for possível chegar a um denominador comum, um acordo, né? E o procedimento vai prosseguir, né? Então a próxima etapa é a defesa. O réu ele vai se defender após esta audiência, caso esta audiência seja infrutífera. Mas só lembrando que essa audiência só vai ocorrer para direitos que admitam autocomposição, tá? Então, esferas privadas, né? E depois nós vamos adentrar, né, na chamada fase organizatória, que eu coloquei aqui como providências preliminares. E aqui nós vamos desenvolver o saneamento do processo, também. O saneamento, vamos pôr o processo em ordem, isso aqui é uma fase intermediária, né, em que o juiz ele vai ser otorgado ao autor que ele oferte a réplica. Réplica, o que é a réplica? É a impugnação à contestação. Caso o réu alegue fatos novos ou alegue preliminares, né, que são matérias defensivas processuais. Nós vamos ver isso no momento certo. O juiz vai averiguar que também se é o caso de extinguir ou não o processo. Se tem alguma irregularidade, ele vai mandar corrigir. E se for necessário a produção de provas, ele vai fazer o saneamento. E o saneamento envolve fixação de pontos controvertidos, o que as partes estão degladiando, não é? Quais as provas que as partes pretendem produzir, que é o que a gente chama de especificação de provas, que as partes vão dizer, olha, eu quero perícia, eu quero ouvir testemunha, eu quero depoimento pessoal, enfim, que tipo de prova que eles querem produzir, chama de especificação de provas. E também nós teremos aqui a admissibilidade destas provas, é feito nesta fase, essa fase intermediária, porque olha qual que é a próxima fase, fase probatória. Então um ponto que você precisa mentalizar é a admissibilidade das provas, ela acontece numa fase anterior à fase probatória. É nessa fase aqui que eu coloquei de providências preliminares. Traduza como uma fase organizatória. Eu acho melhor essa nomenclatura. Fase organizatória. E aqui também, além da admissibilidade das provas, o juiz ele vai averiguar o ônus da prova. A quem compete provar o quê? Então, esse é um ponto muito interessante que se desenvolve aqui nessas providências, né, preliminares que eu coloquei aqui com vocês, que é a fase organizatória. E se o juiz deferir a produção de provas orais, ele vai marcar uma audiência chamada de audiência de instrução e julgamento. Instrução justamente porque é uma audiência para coletar provas, para ouvir testemunho, para ouvir as partes e eventualmente ouvir o perito e os assistentes técnicos, tá? Vamos ver tudo isso. Vamos estudar um por um, tá? E por fim, passado por isso, nós vamos para a fase probatória, que é a fase justamente de desenvolvimento das provas, né? Prova pericial, oitiva de testemunha, depoimento das partes. Antes da gente falar da fase probatória, nós temos uma teoria geral que é muito interessante, que a gente fala de provas, tipologia das provas, né? O que vem a ser, o que são provas típicas, provas atípicas, provas lícitas, provas ilícitas, provas úteis, provas inúteis, provas relevantes, provas irrelevantes, enfim. Toda uma análise ali, a questão do ônus da prova, quem tem que provar o quê, né, poderes instrutórios do magistrado, a lógica da principiológica, né, os princípios que regem a atividade probatória. Então, tudo isso nós vamos estudar ali na fase probatória. E, devidamente instruído o processo, desenvolvida a atividade probatória, o procedimento termina com a sentença, que é, então, a nossa última matéria. Tá bom? Pois bem, meus caros, vamos então interrompendo aqui o compartilhamento para vocês me verem, né, para não ficar muito monótono. Até porque alguns vão assistir a aula gravada, então eu preciso fazer esse intercâmbio aí, sabe? De ir e voltar. Porque então na gravação não aparece a minha cara. Tem gente que prefere, tem que ver. Enfim, eu acho que poderia aparecer nessa telinha aí, ela poderia aparecer sempre, não só para quem está ao vivo. Mas enfim, uma falha do sistema, né? Bom, só uma questão preliminar aqui, antes da gente falar da petição inicial, que você precisa ter em mente. A petição inicial, ela não é só importante para o estudo do processo civil. Ela é fundamental para o estudo de qualquer sistema processual. Qualquer um. Né? Ele vai te dar como se fosse um barema de como fazer uma petição.
o artigo 319 do Código de Processo Civil, é isso que nós vamos analisar, né? Esse 319, ele vale inclusive para a esfera penal, ele vale para a esfera trabalhista, esfera administrativa, término de namoro, pedido de namoro, pedido de casamento, recurso daquela nota do professor que você quer impugnar, que você quer questionar, aquela questão que você discorda do gabarito. Você vai entender por quê. Vamos ver então. Vamos fazer então, vou compartilhar agora a estrutura, né, da chamada petição inicial para que vocês vejam, né? Então, compartilhar o aplicativo. Isso. Bom, olha só, eu pus aqui para vocês a chamada técnica da petição inicial. Toda e qualquer petição tem que ter endereçamento. Por que tem que ter um endereçamento? Porque qual o órgão jurisdicional que você vai dirigir a sua petição? Então, daí a importância do estudo das regras de competência. As regras de competência são úteis justamente porque ela vai te informar, ela vai te trazer as balizas para que você possa endereçar para a autoridade competente, não é? Então, se é da Justiça Federal, se é da Justiça Estadual, se é da Justiça Especializada, sendo cada qual dessas justiças, então quais são os outros critérios? Então, o endereçamento é fundamental. Preâmbulo. O que é preâmbulo? O preâmbulo é a qualificação, né? Então, se eu, Murilo, vou propor uma ação contra o Giovanni, né? Então tem que vir na qualificação. Murilo, né? Brasileiro, casado, advogado, residente domiciliado na rua tal, né? CPF, número tal. Então vem perante Vossa Excelência propor a ação de, por exemplo, indenização, né? Em face de Giovanni, brasileiro, imagino que ele seja solteiro, né? Solteiro, servidor público, papapá, domiciliado na rua tal. Então, esse é o preâmbulo, também conhecido como qualificação. Então, o que você informa ali no preâmbulo? Quem é o autor da ação, ele vem sempre em primeiro, qual o tipo de ação que está sendo proposta e quem é o réu. Então, essas informações ela vem prevista na qualificação ou preâmbulo, ok? O próximo passo é você contar a história. Lembrando que a petição inicial, assim como a sentença, ela é estruturada numa premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, fatos. Dê-me os fatos que darem o direito. Por que isso aqui se chama processo de conhecimento? É chamado de processo de conhecimento justamente por causa dessa perspectiva, de que o juiz ele vai conhecer da narrativa trazida pelo autor, vai abrir o contraditório para o réu vai exercer seu direito de ampla defesa, nós vamos desenvolver atividade probatória e vamos ver quem melhor demonstrou aquilo que foi alegado. E o juiz vai chegar a um veredito que se dá por meio da sentença. É chamado então de processo de conhecimento porque o juiz ele não sabe quais são os fatos. Dê-me os fatos que dar-te-ei o direito. Então o juiz ele precisa conhecer da argumentação trazida pelas partes, autor e réu, precisa averiguar a atividade probatória, e a atividade probatória é das partes, não é do magistrado, né? No momento certo nós vamos explicar isso, e ele chega no veredito, né? Para dizer quem é que tem razão. Se é o autor, tem razão, o autor tem a razão em parte ou o autor não tem razão. Por que eu falei só do autor? Porque é o autor que rompe a inércia da atividade jurisdicional. Então, o juiz, quando ele vai sentenciar, ele sempre analisa na perspectiva da ação. Dessa petição que nós estamos analisando. Essa petição foi formulada, essa ação que foi proposta, ela é procedente, ela é parcialmente procedente ou ela é improcedente. Ok? Então, é crucial que você exponha os fatos, né? Faça a exposição fática. E por si só, isso não basta também. Você precisa também fazer o arquétipo de fundamentação, né? O enquadramento, a repercussão jurídica desses fatos. Tendo em vista aquela história que você contou, aquela narrativa que você descreveu ali na sua petição inicial, como que isso é visto pelo direito? O trabalho de subsunção, né, de dedução desses fatos e onde que isso está previsto na norma. Então, você tem que fazer esse trabalho. Há precedentes, né, que se amoldam a esse caso, há precedentes a serem aplicados e a serem respeitados quando da aplicação do direito. Então, esse é um trabalho também que você tem que fazer. Então, o próximo item é justamente a exposição da argumentação jurídica, que é o que a gente chama tecnicamente de
exposição do direito, do direito. E, por fim, meus caros, né, nós temos o pedido, também conhecido como a pretensão, né? O pedido, ele é o cerne da ação, da pretensão. É ali que você vai escrever o objeto do processo. Então, o pedido é essencial. Se você não tem o pedido, a sua petição é inepta. O que significa petição inepta? Ela é inapta. Aliás, qualquer desses elementos que estiver faltante, o juiz vai mandar você corrigir em 15 dias sob pena de indeferimento. Agora, o pedido é essencial, senão você vira um contador de história ali, um Forrest Gump, né, um Harry Potter, um mero contador de história. Então, imagina lá que você chega pro seu professor, professor, eu estou com problemas, eu estou com muitas faltas, né, e tal. Uhum. O professor vai olhar para você, sim, o senhor é meio turista, né? Uhum. Então, tô entendendo. Tá, e aí? Você contou a história. Você tem que formular um pedido. Gostaria de pedir a recontagem, gostaria de pedir a reconsideração, né? Então, você não basta você também para o juiz, você chegar lá e contar a história, fazer o enquadramento jurídico daquilo, a fundamentação jurídica daqueles fatos. Você precisa formular um pedido. Então, considerando esses fatos que você narrou, considerando a previsão normativa disso, dessa narrativa que você fez, qual o pedido então que você quer? E ali você vai buscar um bem da vida, né? Um bem jurídico que vai ser tutelado, né? Pela atividade jurisdicional. Então, o que você quer? Uma obrigação de fazer, obrigação de não fazer, entregar coisa, pagar, né? Você quer que declare a existência ou inexistência de uma relação jurídica, desconstituição, por exemplo, de um contrato, desconstituição de um casamento, né, por meio de um divórcio. O que você quer? Então, é na petição inicial, no pedido, que você vai, de fato, direcionar o que você busca. Né? E lembrando a vocês, nós falamos lá nas primeiras aulas, sempre que houver lesão, ameaça ou ilícito, há o interesse para a propositura de uma ação. Você está legitimado para pôr uma ação. Sempre que se você se deparar por dessas três hipóteses, né? Uma ameaça, uma lesão a um direito seu, ou a prática de um ilícito. É o que a gente chama de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também conhecido como universalidade da jurisdição. Ok? Então, meus caros, por que eu falei que isso serve para o penal? Por que eu falei que isso serve até para o seu casamento, namoro, divórcio, né? O professor, lembra que eu brinquei? Falei, serve até para o professor. Tudo bem, imagina lá, você está com um problema lá em processo civil, né? Numa nota lá que está errada. Você vai fazer um requerimento. Não vai adiantar você endereçar para o professor de direito penal ou para o professor de direito civil. O problema não é deles. O problema que você tem é com o professor de processo civil. Então, endereçamento ali. Você tem que endereçar a sua petição, o seu requerimento para o professor de processo civil. Autoridade competente. Aí no semestre que vem recursos, né? Aí você, se a pretensão foi indeferida, se a sua ação foi julgada improcedente, aí você tem o direito ao recurso, aí você vai recorrer para a instância superior, né? Aí sim, nessa brincadeira que eu estou fazendo aqui, você recorre para a coordenação. Mas a princípio, você tem que, se não sob pena de supressão de instância, você tem que endereçar para o próprio professor. E lembra ali da qualificação que eu falei, que você tem que pôr? Sim, aqui também. Você vai pedir no seu nome próprio. Você quer o quê? Né, uma recontagem ali, você vai falar assim, eu, fulano de tal, né? Imagina lá que seja o Giovanni ou o Pedro, eu, Pedro, venho aqui perante Vossa Excelência, né? Imagina, Vossa Senhoria, não precisa chamar de Vossa Excelência, professor, óbvio. Perante Vossa Senhoria, vem requerer a recontagem, né, dos pontos, ou a reanálise, né, da prova, da questão tal, né? Então, você está fazendo ali a qualificação. Vai contar a história, a narrativa fática, o que aconteceu, vai fundamentar por que você acha que tem que ter a anulação da questão, a recontagem dos pontos ou das faltas, você vai ter que fundamentar aquilo, e logo depois você vai ter que concluir. Falar, olha, tendo em vista esses fatos, tendo em vista esses fundamentos que eu apresentei, ante o exposto requer a anulação da questão, ante o exposto requer o quê? A atribuição dos pontos, ou a recontagem dos pontos. Então, o pedido é a síntese de tudo que você narrou e fundamentou, né?
Então, ante o exposto, requer os pontos. Ante o exposto, requer a anulação da questão. Olha aí, estou te ensinando como é que faz pedido para os professores. Né? Você é da área do direito, você tem que ser técnico. Pois bem, você falou também do penal, né? Sim, mesma coisa. Imagina você quer ser delegado. Outro dia eu escutei uma dessa, um aluno lá, assistindo aula de processo civil, falou, professor, eu quero ser delegado, então me alivia aí no processo civil, né? E tal, civil não cai muito, se cair é coisa baba. Eu falei, ah, é? Uhum. Você quer ser o quê então? Delegado? Ah, tá, tudo bem. Você vai pedir lá uma busca e apreensão. Você vai pedir uma prisão preventiva, uma prisão temporária, né? Uma quebra de sigilo. Você vai ter que pedir para o juiz, que é a reserva de jurisdição aí. Você não vai poder agir sozinho. Né? Interceptação telefônica, reserva de jurisdição. Então você vai ter que endereçar para o juiz. Se você é delegado estadual, você vai endereçar para o juiz criminal estadual. Se você é delegado federal, para o juiz federal. Endereçamento. Outro, você vai ter que fazer qualificação. Você é delegado, então você vai pedir, né, o delegado de polícia, fulano de tal, né, tal. E vai colocar ali qual providência que ele quer. Busca e apreensão em face de quem? O suposto investigado, o indiciado, quem que é? Né? Olha aí o preâmbulo, a qualificação. O delegado vem o quê? Pedir a busca e apreensão, vem pedir a prisão preventiva em face de, né, o, o indiciado, né, ou o suspeito. Enfim, às vezes não foi nem indiciado ainda. Não foi nem instaurado ainda o inquérito formalmente. Enfim, fatos. Ele vai narrar a conduta delituosa ali. Né, o suposto crime que foi cometido, né, a materialidade delitiva, né, e os indícios de autoria. Tem que estar ali na parte fática. E ele vai ter que fundamentar. Se, por exemplo, ele está pedindo uma prisão preventiva, ele tem que fundamentar no artigo 282 do Código de Processo Penal, 312 e 313 do Código de Processo Penal, que fala lá do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, né, que é o risco de fuga e os indícios de autoria e prova de materialidade. Tem que vir isso na fundamentação, com base no 312 e 313 do Código de Processo Penal. Depois, se tiverem curiosidade, vejam esses dois artigos, mais o 282 do Código de Processo Penal. E, por fim, fez a narrativa fática, fundamentou pedido ante o exposto, requer o quê? A decretação da prisão preventiva. Quero o quê? A decretação da busca e apreensão. Então, o que você quer? Pedido. Meus caros, isso está no 319. Não tem isso lá no Código de Processo Penal. Né? Isso está no 319 do Código de Processo Civil. Mentaliza essa ideia. O Código de Processo Civil é a lei geral de processo. Várias regras que vocês estão estudando aqui vão ser aplicadas lá na trabalhista, lá no penal, na esfera administrativa, enfim, várias esferas. Ok? Então, olha a importância prática de você dominar a técnica da petição inicial. Então, mentalize aí, ó, são poucos elementos. Endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos jurídicos, pedido. E temos ainda aqui no cível os requerimentos. Por exemplo, quais as provas que você pretende produzir? Né? Você coloca ali um protesto genérico, protesto provar ou alegar por todos os meios admitidos em direito. Né? E depois, lá na fase de especificação de provas, como eu disse para vocês, aí, ali sim o juiz vai abrir de novo a oportunidade para você falar de fato o que você quer. Então, olha que interessante. Ainda está lá nos requerimentos, você tem que colocar, por exemplo, o valor da causa, que é o proveito econômico. Né? É o grande final ali, na parte final, né? Antes de você assinar, né? Você coloca o valor da causa. Proveito econômico, associa essa ideia. Depois eu vou gravar uma aula só sobre o valor da causa, que eu acho que é importante. Até para muitos aí que não dominam isso. Não estou falando de alunos, estou falando de advogados também. Bom, outro ponto também tem que constar ali nos requerimentos. Requerimentos então, são questões secundárias, né? Mas que devem ser constadas. Se você também, ali tem que constar que se você tem ou não interesse na realização de audiência de mediação e conciliação. Para vocês não ficarem aqui, né, só na minha versão, eu vou compartilhar aqui o artigo 319 para vocês verem. Então vamos lá, compartilhar o aplicativo. Ixi, onde que eu pus isso? Tá aqui. Olhem só, meus caros. 319. A petição inicial indicará. Então,
apesar de dar uma ideia aqui de facultatividade, isso aqui é obrigatório, tá? Lembra que eu disse sobre pena da petição ser considerada inepta, não apta. Então, o que é isso? Se o juiz verificar que está faltando qualquer desses elementos, o juiz vai mandar você corrigir, que é o que a gente chama de emenda da petição inicial. Você vai ter 15 dias para emendar. O juiz é obrigado a abrir a unidade. E também dizer aonde que ele viu a falha. Porque às vezes na sua perspectiva, para mim está tudo certo. Né? Mas na perspectiva do juiz, tem algum equívoco. Então o juiz, o dever de prevenção, que é um desdobramento da fé objetiva e do princípio da cooperação, o juiz tem que apontar qual é a falha que ele viu, ok? Então, ele tem que oportunizar você, se ele vislumbrar alguma falha, ele tem que oportunizar o prazo de 15 dias úteis para que se propicie a emenda, a correção da petição inicial. Então, olha aí o que você tem que colocar. Primeiro inciso, a juiz ao qual essa petição é dirigida. E aqui é importante você dominar as regras de competência. Aliás, eu estou devendo uma aula para vocês, logo eu posto a segunda parte da aula de competência. Olha aí a qualificação, também conhecida como preâmbulo, né? Que fala os nomes, pré-nomes, olha aí na nossa aula do semestre passado, estado civil, né? Se é o caso ou não de união estável, tem que ser falado, profissão, né? E o número do CPF, né? Ou CNPJ, se for uma pessoa jurídica. Endereço eletrônico, que hoje os processos são eletrônicos, ok? Então, um e-mail, né? Para efeito de recebimento das intimações. E o domicílio, né? Do autor e do réu, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de, vamos colocar aqui para vocês verem, preâmbulo. Tá? Também conhecido como qualificação. Então, isso aqui é obrigatório. E o próximo item é fatos. E depois fundamentos jurídicos, que nós já vimos. E, o grande finale, isso aqui tem que ter em todas as petições. Civil, trabalhista, penal, não importa, pedido. Então, são esses 4 elementos aqui. No cível, né? Acredito também no trabalhista, né? Eu não sou advogado trabalhista, não entendo nada, já tem muitos anos de tudo isso. Estudei só para passar na OAB, para ser sincero. Então, você, nas causas não criminais, né? Então, você tem que ainda colocar o valor da causa. O valor da causa é importantíssimo. Lembrando que é o proveito econômico, né? Então, é o valor a ser atribuído à causa. Você está disputando uma fazenda de R$1 milhão, esse vai ser o valor da causa. Você está pedindo dano moral, dano material, né, que somados dão 120 mil. Então, esse é o valor da causa, ok? Só tome cuidado que aquelas prestações de trato sucessivo, igual alimentos. Aí você tem que pegar o valor de 12 prestações e colocar esses 12, os 12 meses como sendo o valor da causa. Então, se você está lá pedindo um alimento de R$1.000, o valor da causa vai ser 1.000 vezes 12 mil. Tá? Então, cuidado, isso aqui é uma exceção à regra do proveito econômico. E olha só, isso aqui já faz parte dos requerimentos. Vou pôr aqui, que cor que eu ponho? Eu vou pôr de azul. Essa parte de azul é o que a gente chama de requerimentos. Tá? Apesar de estar ali na petição inicial, é o que a gente chama, que é a parte de requerimentos. Então, valor da causa, as provas, que eu falei para vocês, que é o protesto genérico, né? Protesto provar alegado, por todos os meios previstos em direito, ok? E a opção para a realização da audiência de mediação e conciliação. Então, nós vamos também ter uma aula só sobre isso, sobre audiência de mediação e conciliação, e isso que é o ativo, né? Apesar do Código de Processo Civil ter dado uma escorregada com relação a isso, é aquela velha ditada, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, não faz sentido você realizar uma audiência de mediação e conciliação se uma ação quiser, tá? Então, se você não quiser, e se você estiver propondo a ação, você precisa já na petição inicial informar que não tem interesse na realização da audiência de mediação e conciliação. Ok, meus caros? Então, essas são as considerações mais introdutórias, né? A base, né, daquilo que a gente chama do sistema de peticionamento. Ok? Tudo bem até aqui? Eu vou fazer o seguinte, se vocês concordarem, obviamente. Eu vou fazer essa parte aqui como uma parte mais introdutória e depois eu vou postar o complemento, que é a análise de pedido. Eu quero trabalhar pedido e tutela provisória. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir a aula de petição em 3 partes.
Essa primeira parte, então, ficaria essa primeira parte, uma parte mais introdutória, estrutural, para vocês terem a visão geral. E na próxima parte, então eu vou explicar sobre o pedido. Nós temos várias questões acerca do pedido. Nós temos a interpretação do pedido, nós temos a acumulação de pedido, pedido alternativo, pedido genérico. Então, só aí eu já precisaria de uns 40 minutos para explicar isso. Tá? E eu já vi aqui que já são 7h40 aqui no meu relógio. Então, eu acho que para não ficar muito extenso, né, muito cansativo, eu vou então dividir em várias partes. E a terceira parte, então eu vou falar sobre tutela provisória, que aí que isso deve vir integrado o pedido. É muito comum, né, a gente ter hoje petições com pedido de tutela provisória. A tutela provisória então é a tutela satisfativa, também conhecida como tutela antecipada, e a tutela cautelar. Então, nós temos essas duas modalidades que é importante. Então, eu vou criar uma aula apartada para a gente falar sobre isso. Tudo bem, meus caros? Eu acho que para essa introdutória, acho que tá bom. Ok?